Paz do Senhor, sou o evangelista Murilo, você está no canal da Casa de Deus. Nós teremos agora uma palavra poderosa para a sua vida, então abra o seu coração para aquilo que Deus quer te falar. Nós estamos num ambiente de adoração, gostaria de convidá-lo a permanecer, se você quiser permanecer um tempo. E eu quero dar uma palavra para você sobre, lógico, o tema adoração. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, permaneça com ela aberta, porque depois eu vou ler um outro texto e eu gostaria que você me acompanhasse. Pela forma como o culto aqui no Ocidente, como o culto nas igrejas evangélicas foi construído, a gente traz muito um sentimento no nosso coração que a adoração está baseada apenas quando nós cantamos uma canção de adoração. Aliás, tem canções que nem adoram ao Senhor e a gente canta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente atrelou, a gente fez colocou no mesmo pacote, como se eu só adorasse a Deus quando eu pegasse um violão e começasse a cantar uma canção. Isso não é verdade. A adoração ela é muito mais profunda que a gente imagina, muito mais profunda. Ela é tão profunda que a Bíblia faz questão de dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então Ele habita só no momento que eu estou cantando? Lógico que não. Só na hora que nós estamos em igreja, aqui juntos, no momento da adoração, a gente colocou isso no nossa ordem do nosso culto, na liturgia do nosso culto, nós colocamos isso e a gente colocou na nossa mente, no nosso coração, que a adoração é apenas no momento que nós estamos cantando, e não é. Ela é muito mais profunda. A gente aprende com dois casos na Bíblia, que eu vou compartilhar com vocês rapidamente. O primeiro é esse, e o mais forte, e eu acho extremamente forte. É a história de Abraão, quando ele oferece o seu filho Isaque ao Senhor. A gente precisa entender também quem era Isaque. O Isaque não era apenas um filho, embora se fosse apenas um filho, para mim já seria muito forte Abraão oferecer o seu filho. Mas ele não era apenas um filho, ele era um filho da promessa. Deixa eu ler o texto aí, eu vou conversar com vocês sobre isso. Diz assim o texto: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Ele diz, o texto começa dizendo, depois dessas coisas. Se você voltar ao texto, você vai ver tudo que Abraão viveu, todas as dinâmicas dele, desde lá do capítulo 12, quando ele foi chamado, do capítulo 15, quando ele reformou, quando ele trouxe de novo para Abraão, para que Abraão fosse renovado novamente no seu chamado, naquilo que Deus havia prometido. No capítulo 17 também. Então, depois dessas coisas, aí Deus faz algo muito maior para Abraão. Deus chama Abraão para uma experiência inigualável. E Abraão diz assim, eis-me aqui, Senhor. Versículo 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. É fácil a gente entender que a gente ama os filhos, e é fácil entender também que Abraão, na velhice, ele gerou um filho, e ele amasse muito esse filho. Quando eu converso com o avô, ele diz assim que o neto, ele é um filho açucarado, é um filho com muito mel, é algo só tendo, as pessoas dizem, só tendo neto, você vai entender o que é ser avô. Então imagina, Abraão não era avô, mas ele tem um filho na velhice. Então esse filho já tinha, o texto faz questão de dizer que ele amava muito esse filho, ele tinha muito amor por esse filho. Então a Bíblia faz questão de deixar registrado, a quem tu amas. Mas ele não amava só porque ele era um filho da velhice, ele amava porque ele era o filho da promessa. Quando Deus fez uma promessa para ele, pega que eu vou te dizer, quando ele fez uma promessa para ele, e ele disse, você vai ser pai de multidões, de muitas nações. Então entrou no coração dele, eu preciso de um filho. E Deus falou para ele, eu vou te dar esse filho. Ele discutiu durante um tempo com Deus, até pensando, Senhor, eu só tenho o meu servo, que ele vai assumir tudo, ele vai ter toda a minha herança. Deus falou, não, você vai gerar um filho. E você vai ser pai de multidões.
Pergunto para você, Abraão viu isso? Não, ele viu apenas o filho, mas ele não viu a promessa sendo cumprida. Só que a coisa ficou muito mais forte, porque Deus dá o filho para ele está alegre e feliz durante muito tempo, talvez 17 anos, alguns dizem 25 anos. Ele era um menino forte, grande, forte. E Deus chega para ele e fala assim: Abraão, que legal que você ama esse filho, que bom que você recebeu a promessa, mas eu quero ela de volta. Ele pega ela de volta. Então esse filho era o filho da promessa. Deus estava dizendo para ele assim: ô Abraão, você precisa me amar mais do que a minha promessa. Você precisa amar mais a mim do que o teu milagre. Você precisa me amar mais do que o que eu prometi para você. Eu fiz uma reflexão, uns domingos atrás, eu repito, tem muita gente que gasta a sua vida dentro da igreja, mas não gasta uma hora junto com Jesus. Você gasta muito tempo dentro da igreja e pouco tempo com o Senhor. É bem provável que Deus estava reequalizando a vida, a história de Abraão. Abraão, você precisa entender que você precisa me amar mais do que a promessa que eu lhe fiz, o filho que eu lhe dei. Será que Abraão não estava feliz demais com aquela criança que deveria ter deixado Deus um pouco de lado? Você precisa entender como é que a gente entra no campo da adoração. Quando é que nós adoramos ao Senhor? Quando é que nós entramos na sala do trono para tocar o coração de Deus através da adoração? É quando não tem ninguém entre você e Deus. Não, peraí. Não tem ninguém e não tem mais nada. Não tem nenhuma dor. Não tem nenhum problema. Não tem um confronto. Uma perda que você teve recente, ou você está perdendo. Nada, nem a sua saúde, nem um ente querido, nada. Ele está dizendo assim: a adoração que toca o coração de Deus é quando a gente entra num ambiente que não tem nada entre você e Deus. O restante fica tudo em segundo lugar. A gente não consegue oferecer uma adoração a Deus se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, literalmente em primeiro lugar. Em primeiro mais do que tudo. Deus me ensinou numa época da minha vida que era assim. Ele quis levar minha filha para dizer que eu precisava amar mais a Ele do que a minha família. Eu precisava amar mais a Deus do que a minha esposa, minhas filhas. Então ele disse assim: então para você entender isso eu vou levar uma filha sua. E eu disse para ele: então leva. E aí eu comecei a entender que o caminho de acesso à presença de Deus na adoração é o caminho onde você não tem essa interferência. Você não tem esse obstáculo que vai te impedir, porque a vida é assim, as coisas da vida são assim. Elas sempre estão tentando colocar alguma coisa diante entre você e Deus, para que você não chegue no lugar. Fiz uma reflexão que algumas pessoas aqui ouviram e eu vou repetir para você. Vou repetir para você que já ouviu e para você que não ouviu. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Ele? Se você não sabe, a gente poderia falar algumas coisas do que Ele já fez, para você entender um pouco o que Ele é. Na verdade, a gente conhece muitas pessoas pelo que elas fazem. E a gente conhece a Deus também pelo que Ele faz. Faz sentido ou não? O que Ele fez? Ele fez o universo. A Bíblia diz que Ele abriu a boca e disse: haja, e todas as coisas aconteceram. O universo começou a aparecer. O salmista, tentando entender isso, ele diz que o universo ele está crescendo como um lençol. Ou seja, o lençol não acabou de cair ainda, porque os cientistas dizem que o universo está em plena expansão. Então você tem que pensar assim: um Deus todo-poderoso que disse, abriu a boca e falou assim: haja, pá! E tudo começou a acontecer, galáxias começaram a nascer, berços de estrelas existem, berços de estrelas, então estrelas começaram a aparecer, né? Trilhões, mais do que trilhões de estrelas, quadrilhões, quintrilhões de estrelas existem no universo.
A galáxia, na nossa galáxia, já tem bilhões e bilhões de estrelas. E tem outros sóis dentro da nossa galáxia, outros sistemas solares dentro da nossa galáxia. Tanto que os cientistas descobriram que o nosso Sol é de quinta grandeza, não é de primeira, não, é de quinta. Quinta grandeza. Ele criou todo esse universo e mais ainda, a palavra de Deus diz que toda obra criada adora o Criador. Então todo o universo adora o Senhor. Tem crente aí, não? Todo o universo adora. As estrelas adoram. As galáxias adoram. Todo o céu adora o Senhor. Os seres angelicais adoram o Senhor. Os anjos adoram o Senhor. Tem crente aí, irmãos? Tudo está adorando o Senhor. Aleluia. Todos os homens, né? Aliás, muitos homens na face da terra, homens genericamente falando, homens adoram, os seres humanos adoram o Senhor durante toda a história, desde que o mundo é mundo, desde que nasceu, apareceu, foi criado Adão e Eva, desde lá, homens adoram o Senhor, pessoas adoram o Senhor o tempo todo, estão adorando no passado, tem homens adorando no passado, no presente tem gente adorando, no futuro já tem gente adorando. Pastor, mas no futuro não chegou ainda, não chegou para você, mas para Deus já está tudo claro. Então ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro, então ele vê todo o universo adorando ele, todos os seres angelicais adorando ele, todos os anjos adorando ele ininterruptamente. Aí tem toda a obra criada, aí ele vê na história da humanidade homens de todas as gerações adorando ao Senhor. Nunca uma geração ficou sem que homens e mulheres adorassem ao Senhor. Então em toda a geração, na nossa geração tem gente adorando ao Senhor, mas na geração futura já tem gente adorando ao Senhor. Diz mais ainda, uma promessa, que todo joelho se dobra, todo joelho adora ao Senhor, deve se dobrar para adorar ao Senhor. Então eu acredito que se a obra criada adora ao Senhor, as minhas gatinhas adoram o Senhor. Quando elas fazem assim, miau, elas estão revelando a glória de Deus. Elas estão revelando porque que elas foram criadas. Quando os pássaros cantam tão lindo, você tem que entender que eles estão adorando o Criador. Eles não têm outro sentido. Eles adoram o Criador. Quando você vê todos os animais, quando eles se manifestam aquilo que eles são, eles estão adorando ao Senhor. Tem crente aí, não? Quando um vento que Deus criou, Deus quando falou haja vento, começou lá na Austrália, porque lá o vento é terrível de forte. Quando o vento bate numa árvore, você já ouviu aquele barulho tão gostoso, que você estiver parado num local onde tem árvores, e você vê o vento passando e faz e balança as folhas, e elas emitem um som pela influência do vento. Então quando as árvores fazem isso, quando aquilo acontece, eles estão, a criação está adorando o Senhor. Quando ela produz um fruto, ela está adorando o Criador. Agora, vou perguntar para você que está aqui comigo, por que Deus precisa da sua adoração? Se Ele já tem de sobra. Você está achando que Ele precisa, então você vai oferecer o que Ele está precisando? Deus não precisa nem da minha, nem da sua. Nem da obra criada, nem da natureza, nem dos peixes do mar, nem de ser humano nenhum, nem da galáxia. Ele já é Senhor em cima de todas as coisas. Ele sempre vai ter alguém ou alguma coisa adorando Ele. Pergunto, por que Ele precisa da sua? Ele não precisa da sua. Na verdade é você que precisa adorar Ele. Você precisa entender isso. Você que precisa, eu e você precisamos adorá-lo. Porque cada vez que eu adoro a Deus, eu conheço um pouco mais de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que tem anjos que adoram o Senhor ininterruptamente, dizendo Santo, 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 Santo. Na eternidade eles estão fazendo isso. Santo, Santo, Santo. O pastor, ele fica repetindo, ele não repete. Não repete, é cada vez que ele olha para Deus, o anjo olha para Deus, ele vê uma face do Senhor. Aí ele dá uma piscada, ele vê outra face do Senhor. Ele dá uma piscada, ele vê outra face do Senhor. Ele dá uma outra piscada, ele vê outra face do Senhor. Então cada vez que ele olha para Deus, ele precisa dizer Santo. Cada vez que ele fala santo, ele adora o Senhor, ele conhece uma outra face do Senhor. Transmite isso para você, transfere para você.
Toda vez que você adora a Deus, você conhece mais a Ele. Então a adoração é um processo de conhecer a Deus. A adoração te leva... Pastor, eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer a Deus. Conhece, mas igual a adoração você não conhece. Só adoração. Adoração quando você perdeu tudo. Você vai conhecer uma face do Senhor. Eu vou explicar para você. Volta no texto comigo. E Abraão estava conhecendo a Deus, um Deus que ele não havia conhecido ainda, perceba. Deus vai lá e pede o filho para ele, e Deus fala assim, ele diz assim, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, lá no Monte Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus nem fez qualquer outro caminho, ele não quis conversar devagar, ele foi lá e já falou, Abraão, eu quero teu filho para mim. Diz a Bíblia, e eu acredito que isso é literal, que Abraão ouviu e ele se levantou, diz o texto, levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você percebe que a adoração, além de ter ele é um processo que muda a nossa vida, você tem que entender que a adoração é algo que eu preparo, que você prepara. Não dependa de um terceiro para que a sua adoração aconteça. Porque a sua adoração precisa acontecer. Se você tiver um terceiro, se você não tiver. Se você tiver um instrumento, se você não tiver. Se você tiver um motivo, se você não tiver. Se tem uma coisa que Deus delegou para mim e para você, é construir o ambiente da adoração. É construir o altar da adoração. Você e eu somos responsáveis. Eu de forma individual e nós como de forma de igreja. A adoração não está falando só sobre a meu respeito, está falando sobre a respeito de alguém que está do meu lado. Tem crente aí? Adoração não mexe só comigo que estou adorando, mexe com alguém que está do meu lado. Quando eu falho na adoração, alguém que está do meu lado falha na adoração. Quando eu estou oferecendo uma adoração verdadeira, que não há impedimento entre eu e Deus, alguém que está do meu lado vai ser abençoado. Você já não sentiu a presença de Deus com alguém adorando do teu lado? Eu já. E o pessoal do time aqui fizeram um movimento no chão, que aquilo falou comigo. A gente precisa entender isso, que eu sou responsável para criar um ambiente de adoração. Quando você está sozinho, vivendo aquele problema que você está vivendo, quando você está sozinho, você precisa criar o ambiente da adoração. Por que a Bíblia faz questão de deixar escrito isso, que Deus habita no meio dos louvores? Pastor, eu preciso de Deus. Então não fala do teu problema, não reclama do teu problema, não xinga quem te xingou, não entra por esse caminho, não fique enaltecendo demais o problema que você está passando. Eu vou morrer por causa disso. Não, comece a colocar Deus no lugar que é dele, no lugar da adoração. Porque quando você fizer isso, a Bíblia diz isso, que Deus habita no meio dos louvores. Deus vai descer sobre o lugar da adoração. Se você estiver sozinho numa batalha, talvez a gente precise entender direito Daniel na cova dos leões. É bem provável que ele tenha levantado um tempo de adoração profundo ali na cova dos leões. E não é difícil da gente entender isso. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles, para serem soltos das cadeias, eles levantaram um tempo de adoração. Se Paulo e Silas fizeram aquilo, é bem provável que Daniel na cova dos leões fez a mesma coisa. É bem provável que os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, eles, diga aleluia por isso, irmãos, eles começaram a adorar, porque diz o texto que o rei olhou para dentro ali da fornalha e ele viu um quarto homem, a semelhança com a aparência de Deus, filho dos deuses. Deus só aparece no ambiente de adoração. O ambiente de reclamação afasta a Deus. O ambiente de adoração atrai a Deus. O ambiente de reclamação
afasta Deus. O ambiente de adoração atrai a Deus. O ambiente de reclamação, de gritaria, de xingos, afasta a Deus. O ambiente da adoração atrai a Deus. Quem quer Deus na sua vida? Levante a mão, diga um aleluia aí. Adore o tempo todo. O tempo todo, adore o Senhor. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. Diz o texto, que é a primeira vez que isso aparece na Bíblia: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Está dizendo o texto que Abraão tinha ciência, o conhecimento, a certeza que ele ia adorar a Deus. Você percebe que o sacrifício e a adoração são palavras que andam juntas. O sacrifício dele era a adoração. Pastor, o que o senhor está dizendo? É sacrifício, irmãos. A gente pegar a nossa família, não estou dizendo que você vai matar a sua família, você vai colocar ela para queimar ela no fogo, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: você tira coisas importantíssimas das frente, para que você tenha uma adoração poderosa, uma adoração verdadeira ao Senhor. Você está entendendo? Você tira coisas importantes para colocar aquilo que é mais importante, que é Deus, para que você tenha acesso na adoração a Deus. Tem muitos problemas da vida que tentam infiltrar nesse lugar para nos impedir da adoração, porque o diabo sabe muito bem que a adoração traz a presença de Deus, e quando tem a presença de Deus, o diabo não tem nenhuma legalidade. Então é apenas a ação de Deus. Você acha que o diabo não quer infiltrar para destruir o ambiente da adoração? É sempre uma guerra. Então escreve aí: a adoração é uma guerra. A adoração é uma guerra, para você não permitir que outros sentimentos entrem entre você e Deus, a não ser a vontade, o desejo de adorar o Senhor. Sai tudo, sai a bronca, sai tudo. Por isso que a Bíblia diz: quando você for oferecer uma oferta, e lembrar que você tem algo contra alguém, vai lá, perdoa a pessoa, recebe perdão, depois você oferece a tua oferta. Por que ele está dizendo isso? Porque os sentimentos equivocados, errados, impedem a nossa adoração. Não é porque eu tinha que ser santinho para dizer assim: eu vou lá, vou pedir perdão para o irmão, eu vou receber perdão. Não é isso. É que os teus sentimentos equivocados aqui dentro impedem de você adorar ao Senhor. Então você precisa resolver os problemas, resolver as questões que te impedem de adorar o Senhor. Porque um coração com mágoa, um coração ferido, ele não consegue chegar no lugar da adoração que deveria. Porque vem aquele pensamento, vem aquela coisa que te cobra. Às vezes você fala assim: pastor, acabei de pecar. Meu irmão, pede perdão ao Senhor e entra no ambiente da adoração. Resolve o problema. Falei o que não devia falar para minha esposa? Pede perdão para ela, para você entrar no ambiente da adoração. Porque quando você entra no ambiente da adoração, você atrai a presença de Deus. Tem crente aí ou não? Abraão colocou, quando ele vai, você conhece o texto, quando ele realmente coloca o filho dele. Eu vou ler para você. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o holocausto. Ele oferecerá para si o filho, o cordeiro, para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar onde havia designado, e edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Então para nessa cena, quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho. Para aí. Abraão chegou no lugar onde deveria chegar. Ele fez tudo. Ele abriu o caminho,
ele pegou o material para construir o ambiente da glória de Deus, ele criou o ambiente disso, ele constrói o altar. Ele constrói um altar. O altar você não constrói para ele ficar como uma peça de decoração. O altar, ele tem um objetivo, é o sacrifício. Então você não constrói um altar porque ele é bonito, você constrói um altar porque você tem um propósito. Então esse propósito, você tem que entender para quem é esse propósito. Vou dizer de novo. Então você não constrói um altar porque é um negócio bonito, é uma coisa que vai ficar bonita, vai enfeitar o local. Quando você constrói um altar, você constrói porque tem um propósito. Qual é o propósito do altar? Oferecer sacrifício. Então, quando nós levantamos um altar ao Senhor, para você viver a adoração, você tem que saber por que ele está lá. Porque você vai oferecer um sacrifício. Então, anota isso de novo. Anota mais isso. Adoração é um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício que você faz para Deus. Você está fazendo um sacrifício. Você não faz uma adoração com a sua voz. Você faz uma adoração com o seu sacrifício. Você não faz uma adoração porque você canta bem ou porque você toca bem. Você faz uma adoração com o seu sacrifício. Nós temos criado, no Brasil todo, pessoas que são muito mimimis, que elas não querem gastar um tempo a mais para servir ao Senhor na área da adoração. Elas não querem estar muito na escala. Eu conheço pastores, eu sei o que está acontecendo. Eles não querem chegar mais cedo. Eles não querem tirar coisas da sua vida que não servem para a vida dela, não vai servir para um adorador. E eu transfiro isso para os irmãos. A gente não suporta 10 minutos a mais. A gente não suporta chegar antes no culto, para ter um tempo a mais com Deus, para preparar o seu coração. A gente chega no susto, pá! Você caiu da cama, já atrasei, não tomei café, e é capaz de você vir com o pão na boca, mastigando, vindo para a igreja. Não tem nada contra isso. Mas o problema é que você chega em cima da hora, muitas vezes, e você chega na hora, ainda fica falando assim, puxa, eu queria tanto ter sentido a presença de Deus, vim nesse lugar e não senti. Então anota outra coisa que eu vou dizer. A adoração é uma responsabilidade pessoal, em primeiro lugar. Depois, ela é responsabilidade de uma família. Abraão trouxe o ambiente de adoração para ele, para a experiência dele. E é verdade que Isaac também sabia dos altares que o seu pai havia levantado, porque o pai dele levantou depois desse altar, o primeiro que ele levanta outros altares com a sua família. Então, o princípio de um adorador, ele é o responsável pela adoração. Ele é o responsável. Adoração é o que você vive. É a troca que você faz. É a inversão de valores que você faz. É quando você tira aqueles valores que não são mais meus. Eu sou de Jesus agora. Eu trago outros valores. Isso é sacrifício. Eu tiro coisas que não vão alimentar a minha vida espiritual. Isso é sacrifício. Eu paro de ver coisas que não alimentam a minha vida espiritual. Eu tiro aquilo. Entendeu? Eu não vou em lugares que vão ferir a minha alma, a minha comunhão com Deus. É sacrifício. Às vezes a gente perde a amizade que a gente ama, porque é uma amizade tóxica com a gente, é uma amizade que não nos leva à presença de Deus. E é sacrifício. É sacrifício. É sacrifício, sacrifício em cima de sacrifício. Pastor, mas a salvação não é pela graça. É verdade, a salvação é pela graça, mas viver o cristianismo é sacrifício. Se tem um lugar que você precisa, é o lugar da adoração. Eu quero que você continue vendo as mãos de Abraão de pé desse jeito. Vira comigo, vai lá para Marcos capítulo 12. Ó, versículo 41 até o 44, e eu termino aqui em 5 minutos. Assentado diante do gasofilácio, você conhece a história da oferta da viúva pobre, que todo mundo fala. Então, vamos lá.
Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Quem que estava vendo isso? Quem que estava observando? Quem que estava observando? Jesus. Então, diz o texto, sentado diante do gasofilácio era o lugar onde se depositavam as ofertas. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Me lembro anos atrás, quando eu fiz uma pesquisa sobre isso, valia R$2 de hoje, talvez menos do que isso. Versículo 4. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva, pobre, depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Tem muitos princípios importantes aqui. E a gente precisa entender isso. Adoração, uma outra frase boa para você. A adoração é o preço que você paga. É o preço que você está disposto a pagar para chegar no ambiente da adoração. Sim. Outra coisa importante para você. Você não tem que se preocupar com as pessoas que olham para a sua adoração. A sua preocupação tem que ser com como Jesus está olhando a sua adoração. Vou dizer uma frase um pouco mais complicada. Não fique se importando com a sua performance na adoração, para que outros vejam a sua performance. Fique de olho em Jesus para ver como é que Ele está vendo a sua performance. E a performance que Jesus está vendo, ela começa num ambiente só. Não é externo, é coração. Coração. Ninguém faz uma troca tão profunda se o coração não estiver envolvido. Porque algumas trocas que a gente faz para viver o tempo da adoração, se você fizer a conta, não vai dar certo. Você vai dizer assim, estou perdendo. Mas se você olhar com os olhos de Jesus, se você olhar e ver que Jesus está vendo você, Ele vai te dar essa convicção que o que você está fazendo é muito mais valioso do que aquilo que você está perdendo. Melhor frase, o que você está ganhando na adoração é muito maior do que você está perdendo para fazer a adoração. Isso, essa é a frase. Pode dizer essa frase de novo. Ele vai te mostrar que o que você está ganhando na adoração é muito maior do que você está perdendo por fazer a adoração. Pegou ou não? Quem pegou, diga amém. É assim. Aliás, tem uma frase da música que vocês cantaram assim, dia e noite, suba a ti a nossa adoração. Então anota uma outra frase. A adoração é construída no decorrer da vida. Ela não é só um momento, mas ela vai sendo construída. Ela vai sendo construída no decorrer da vida. Quando essa mulher, diz o texto, que ela deu 2 moedas que representavam, como é que está no texto? Como é que está? Todo o seu sustento. Como é que era? Todo o seu sustento. O que ela estava colocando em jogo? A sua adoração. O que ela estava colocando em jogo? A sua oferta. A sua vida inteira. A Bíblia não fala que ela não tinha filhos. É bem provável que ela tivesse filhos. Ela só fala, a Bíblia fala que ela era viúva. Viúva naquela época não tinha pensão alimentícia. O marido dela não deixou dinheiro na previdência privada para ela. Ela não tinha recurso. Tanto é verdade que ela só tinha 2 moedas. E ela vai dar 2 moedas. E pessoas do lado dela chegando com arcas, chegando com bolsas cheias de, muito dinheiro, muito recurso, muito ouro. Colocavam muito. O problema não é colocar muito, o problema é colocar tudo. Pegou ou não? O problema não é colocar muito. Às vezes você fala assim, eu fiz muito. Deus não quer muito, Ele quer tudo. Uma coisa é muito, outra coisa é tudo.
Talvez o seu tudo tenha o seu tudo na vida de alguém ali. Parece que ele tem muito mais do que você. Esquece isso. Não faça um raio-x das pessoas. Não julgue as pessoas do jeito que elas estão adorando. Não julgue as pessoas pelo o que elas estão fazendo. Isso é problema dela com Deus. Mas você precisa entender que o muito não é tudo. Fiz muito. Nossa, exigiram de mim muito. E eu fiz muito. Jesus não quer muito. Jesus quer tudo. A única forma de você alcançar o coração de Deus e trazer a atenção de Jesus para você é quando você dá tudo. Você dá o seu dia, você dá o seu tempo, você dá o seu futuro, a esperança do meu futuro. Não é? Eu estava confiando naquilo que eu tinha para viver o meu futuro. Eu pego aquilo, dou tudo para Jesus. Eu falo: Jesus, meu futuro está na sua dependência. Eu dei tudo. Então, eu gostaria que você anotasse 3 coisas assim para você colocar, que vai fazer a diferença na sua adoração. Escreve assim: primeiro, corpo. Corpo. Essa viúva pobre, ela estava dando a segurança da existência do corpo dela. Mas estava dando também, a viúva quanto a Abraão, estava dando o seu físico. Eu fico imaginando, Abraão subindo no Monte Moriá, carregando o seu filho, carregando o material do altar, caminhando junto com o seu filho, para oferecer uma adoração. Ele já era um senhor, ele devia ter pelo menos 120 ou 125 anos, ou 117 anos. E ele chega no lugar da adoração, que era o Monte Moriá. Ele subiu no alto do Monte Moriá, onde está Jerusalém antiga, onde tem aquela copa dourada ali, é o topo do Monte Moriá. E ele sobe lá. Não existe adoração sem a participação do corpo. É sério, pastor, é sério. Você transmite pelo teu corpo a tua adoração, a dependência dele e o movimento dele. Vou repetir. Então, a sua adoração não pode excluir o seu corpo. Eu falei: eu estou sentindo aqui. Tudo que a gente sente aqui, a gente transmite de forma natural. Eu olho para uma pessoa, eu sinto amor por ela, eu quero abraçar. Você vê que o meu corpo está no pacote. Eu preciso abraçar. Eu preciso agir. Então, ó, corpo. Segundo, alma. Para você conseguir chegar lá, você tem que colocar a tua alma nesse pacote. O que é a sua alma? No grego se chama psique, que são sentimentos. O que você está sentindo? Por isso que a Bíblia diz: se você tiver algo contra alguém, ou se você souber que alguém tem contra você, vai lá e resolve o problema antes de colocar a sua oferta no altar, antes de colocar o seu sacrifício no altar, antes de prestar a sua adoração a Deus. Muitas vezes você entra e sai do ambiente de adoração sem adorar e sentir, porque você não resolveu um problema de alma. De alma. Porque Deus não quer uma parte, Ele quer tudo. Ele não quer muito de você, Ele quer tudo. Você deu todo o teu físico, mas não deu toda a tua alma. Não é? Os 2 mandamentos: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, alma. Resolve, perdoa. Pastor, a pessoa não merece. Nem eu merecia perdão de Jesus, mas Ele me perdoa. Por que você não vai perdoar alguém? E cuidado com isso, porque Jesus disse, isso está na Bíblia: se você reter o perdão para alguém, Deus vai reter o perdão sobre você. Então perdoa, acerta, resolve. Não fica com birra com alguém, não faz isso. Isso, por que não pode fazer isso? Porque não, eu estou falando isso, que isso vai atrapalhar. Ele vai ficar entre você e Deus. Você não vai entrar na sala do trono da adoração. Você não vai sentir a presença. O céu não vai descer sobre você. A presença não vai vir. E eu preciso dizer isso para você antes de continuar. Presença de Deus, você tem tudo. Toda a resposta. Cura. Provisão, tudo que você precisa, você vai encontrar nesse ambiente quando a glória de Deus desce. E a terceira, espírito. Espírito. Alimenta o teu espiritual. Alimenta ele. Como, pastor? Lendo a Bíblia. Hoje nós estamos terminando o Novo Testamento, 50 dias lendo o Novo Testamento. Alimenta a tua alma. Você sabe por que a gente sentiu a presença dele hoje aqui? Porque tem muita gente que
terminou de ler o Novo Testamento. Pastor, mas é isso? Isso não é uma regra, irmão. O pastor não chegou aqui e falou assim, o seguinte, ó, então todo mundo vai ler o Novo Testamento. Que legal, todo mundo lê o Testamento. Para quê? Para quê? É uma tarefa. Não é tarefa. Isso é alimentar o meu espiritual, para que eu consiga chegar no ambiente da adoração. Eu preciso alimentar meu espiritual cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Posso falar, irmãos? Eu amo conversar, mas cuidado para você não jogar muita conversa fora. A gente não gosta, a gente não joga conversa fora. Você sabe que é verdade, que a gente não joga conversa fora? Aí piorou a situação, porque se você jogasse algumas conversas fora, seria maravilhoso. O problema é que toda conversa entra no teu espiritual. Toda fala entra no teu espiritual. Toda ela. Então, comece a falar mais com salmos, hinos e cantos espirituais. Eu contei isso, eu vou contar de novo, porque foi uma experiência incrível. Eu fiquei 3 dias. Eu cheguei aqui hoje, comecei a chorar. Né? Com emoção de saber que eu estava... Quando eu estava vindo para cá, precisei hoje tomar um banho, irmãos. Porque eu estava precisando do banho. Né? Mas as pessoas que estavam do meu lado também estavam precisando que eu tomasse banho. Faz sentido? Não? O banho não é bom só para mim, para quem está perto também. Fique em pé. Eu estava lá no alto da montanha. No alto da montanha lá em Curitiba. Fazendo legendários. Foi uma experiência poderosa. Eu não teria vivido, vou contar para você. Eu não teria vivido a experiência se eu não tivesse feito isso. Eu estava em jejum. Eu fui muito provocado na minha alma. Fui muito. Ela não é provocado, o legendário. Quem tem legendário? Os legendários. Quem já fez? A gente é provocado, não é, Toniel? Você é provocado para você falar algo que você não deveria. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Hein, Marcão? Cadê o Marcão? É verdade ou não é, Marcão? É, não é, Gessé? Você é provocado o tempo todo para você falar algo que você não pode falar. Que você não deve falar para ninguém. Tem muita gente que está provocando você. Lá no Legendário eu estava praticamente em jejum. No final do 2º dia. Praticamente em jejum. Eu não havia, aliás, nem dormido direito. Primeiro dia eu dormi meia hora. Então nem dormindo direito. Não é? E naquela situação, então eu estava com o corpo moído. Não é? A minha alma estava quebrantada, porque eu ouvi tanta coisa, eu precisei viver o quebrantamento no meu coração, na minha alma, porque senão eu ia falar coisas que eu não deveria falar. E pelo menos naquela hora, no 2º dia, no final do 2º dia, eu estava 2 dias apenas, falando com Jesus. Dia e noite. Eu não tinha relógio, eu não tinha celular. O celular é um inimigo da nossa adoração enorme. A gente enche a nossa alma com muita informação. A gente enche o nosso espiritual com muitas informações que não deveriam. E quando eu estava lá no monte, em certo momento, estava cansado, estava moído. Eu estava literal naquele jeito, mas apenas falando com Jesus. Apenas contemplando a presença dele. A minha alma estava cantando. A minha alma estava falando com Jesus o tempo todo. Eu não estava pedindo por misericórdia. Eu não estava pedindo por comida. Eu não estava pedindo por nada. De repente, quando eu olho à minha esquerda, eu estava olhando assim, caminhando, eu vi Jesus. A uns 20 metros. Eu vejo Jesus como Jesus da época, vestido da época. Jesus estava passando, o mato estava mais ou menos assim, na minha perna. A cena é linda, porque tinha algumas árvores, você via o raio do sol entrar, parece que Deus desenhou aquele momento. Aquilo estava lindo, porque tinha um pouco de uma neblina, então parecia o foco das luzes aqui que a gente vê. E eu vi aquilo no meio do mato, e Jesus andando comigo. A uns 20 metros mais ou menos, e ele sorria. E naquele tempo ali, que eu não sei quanto tempo durou, não foi 5 minutos apenas, foi mais, mas eu podia fazer qualquer pedido, eu tinha certeza que eu ia receber.
Mas quando eu estava olhando para ele, eu falei, eu não preciso de nada. Você não precisa de nada. Eu não preciso de nada. Eu só preciso da presença dele. Eu só preciso sentir a presença dele. Ela acalma o coração. Ela revela quem nós somos. Revela que nós precisamos quase nada nessa vida. A gente precisa se preparar para uma adoração, que você vai entrar num ambiente tão certo, tão propício. Você vai sair de lá já com respostas. Você vai sair daquele ambiente da manifestação de Deus com direção. Você está em dúvida, não sabe para que lado vai? Vai perguntar para um coach. Claro que eu não sou contra coach. Mas você vai perguntar para um coach, pergunta para Jesus primeiro. Pastor, mas como é que eu falo com ele? Através da adoração. Na adoração ele se manifesta. Ele aparece. Você vai ter tudo o que você precisa. Adore mais e fale menos. Feche teus olhos. O culto continua. Cuidado para você não amar mais a sua vida do que a eternidade. Cuidado para você não amar mais as suas posses do que o reino dos céus. Cuidado para você não amar mais coisas passageiras e deixar de amar as coisas eternas. Cuidado para você amar mais o encontro com seus amigos do que o encontro com Jesus. Cuidado para você amar mais uma festa que eu não sou contra nada disso que eu estou dizendo. Mas cuidado para você não amar mais uma festa de casamento ou de aniversário do que uma festa de estar na presença do Senhor. Cuidado para você não amar mais as coisas que você tem controle e deixar de amar o Espírito Santo que você não tem controle. Ame as coisas que permanecem, não as coisas que passam. Se você quiser, manifeste do jeito que você quiser. Nós vamos adorar o Senhor agora. Adora do jeito que você quiser. Se você quiser fazer uma oferta, você faz. Se você quiser levantar as mãos, você levanta. Se você quiser abrir a boca, você abre.
deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, acompanhe o nosso canal. Eu vou deixar agora um outro vídeo para que você possa assistir e ser alimentado por Deus. Que Deus te abençoe.